Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, Arapiraca 13h05. Boa tarde. Boa tarde, 1h05, dia 12 de junho do ano da graça de 2025. Sejam todos bem-vindos. Dia bacana, dia dos namorados, dos namorados oficialmente, né? Então, para você que comemora aí, tá com o seu amor, né? Logo mais à noite, aquele jantarzinho e, né? No final a gente faz as honras aqui para os namorados, esposos e esposas, tá bom? Todo mundo aqui é casado, né não? Então aqui a gente faz as honras depois. Mas eu quero mandar um abraço muito especial para um casal que não perde o Saúde em Foco. Olha que coisa boa. Seu Antônio Cirino e Dona Rita lá do Poção, juntos há 57 anos, que são ouvintes diários aqui do Saúde em Foco. Seu Antônio e Dona Rita, um grande abraço para vocês, muito obrigado, parabéns aí, rumo aos 60 anos, não é fácil não, viu? O povo hoje não casa para viver mais 60 anos não. Então, pois é, muito obrigado, que Deus abençoe a cada dia mais essa união de vocês, Dona Rita e seu Antônio Cirino, lá do Poção. Um abraço aqui também aqui a Dona Hilda, que está ouvindo a gente, a Neide, né? A Dona Marli de Leite lá em Garanhuns, a Mércia e também a Ângela aqui na cidade de Olivença. Você que está em Palmeira, Penedo, Piranhas, Delmiro Gouveia, claro que a mais potente do estado chega com som local por aí. Então, claro que a gente vai entrar no estado todo, né? Muito bem, ela está de volta aqui, depois de 3 horas se maquiando aqui na porta do espelho. Mas peraí, André Pepe, peraí, que ainda deixa ela se ajeitar mais um pouquinho. Tá mexendo nos cabelos aqui. Previsão do tempo para Arapiraca hoje, 29 graus. O negócio tá quente. Não tem chuva hoje, viu, galera? Pode lavar aí o que tiver de lavar e botar no varal para estender, que não vai chover, não. A previsão do tempo para quinta-feira é de sol com algumas nuvens. Não chove, tá? Possibilidade de chuva, 0. Umidade relativa do ar em 57% e ventos a 7 km por hora. Esse é o clima agora da nossa cidade. E por falar em clima, vamos falar de clima organizacional, né? Competência, saúde mental e liderança. Um novo olhar para o ambiente corporativo. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje com ela, claro, a Jessirane Amorim, que lascou seus cabelos tudinho com esse fone de ouvido aqui, que ela resolveu colocar. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores. Como sempre, é uma satisfação imensa fazer parte do programa. E sim, levei um tempinho me arrumando, né? Tem que estar aparente para as pessoas. 3 horas na frente do espelho aqui na rádio. Chegou 9 horas da manhã para se arrumar. E vamos começar com um tema super importante, né? Um tema chamado o clima organizacional, sobre liderança, saúde mental dentro do ambiente empresarial. E a grande dificuldade das pessoas, né? Saber hoje no mundo atual quais são as empresas do futuro, quais são as habilidades, a performance que a gente precisa ter para se desenvolver dentro das empresas. Então, qual o olhar do colaborador e qual o olhar da liderança ali, dos gestores, para que essas pessoas elas se desenvolvam dentro do ambiente empresarial. Perfeito. Como o conceito de competências evoluiu nos últimos anos dentro do ambiente corporativo? Como ele evoluiu? O conceito de competências. Olha, hoje antigamente, a gente tinha até uma narrativa que era tipo assim, se não quiser um emprego tá tudo bem, porque a gente tem um exército de reserva, que era o nome dado para uma pilha de currículos. Então, se você não se adapta, pode se sair. Então, a gente levava em consideração muito os aspectos técnicos. Então, o quão bom colaborador era naquela função. Só que a gente começou a descobrir que as pessoas eram demitidas não pela competência técnica, mas por questões comportamentais. E o foco comportamental hoje são das grandes habilidades que a gente quer. A técnica ela é treinável, mas o ajuste comportamental é o maior desafio. As pessoas hoje se desligam mais da empresa ou são desligadas mais da empresa por ter dificuldade de se ajustar, de se comprometer, de se comportar bem numa cultura e de agregar valor. Então,
hoje as competências comportamentais são os almejos principais para serem inseridos no mercado de trabalho, como proatividade, como educação, como disciplina, como proatividade, como respeito, deferência, dentre outras habilidades comportamentais que a gente vai pontuando aqui à medida que a gente vai seguindo a entrevista. Perfeito. Qual é o papel da saúde mental na performance e no desenvolvimento de competências dos colaboradores? Olha, André, a saúde mental ela é o foco principal. Hoje, a maior causa de afastamento do ambiente de trabalho é depressão. Segunda maior ansiedade, concorrendo com ela, síndrome de burnout. Ou seja, a gente vive em um período onde os grandes afastamentos do ambiente de trabalho estão focados na questão da saúde mental. E eu sempre digo assim, saúde mental ela é muito cara. E eu não estou falando do tratamento, eu estou falando sobre um valor de vida. É muito importante. Se a gente não tem uma boa saúde mental, a gente não tem assertividade, a gente não tem uma boa comunicação, a gente não tem disposição, a gente não tem proatividade. Então, a saúde mental, hoje, ela ganha a maior evidência para um colaborador de alta performance. Se eu não estou bem comigo mesmo, se a minha saúde mental não está em dia, se eu não estou dando importância para o meu cuidado psíquico, o meu pensamento, eu dificilmente vou ter um propósito, eu dificilmente vou ter um sentido, eu dificilmente vou entregar o resultado com uma satisfação. E hoje a gente caminha em uma geração que sofre muito a sensação de infelicidade. As pessoas entraram em um comportamento automático de produzir, por entrega de volume de trabalho. Mas a ausência de sentido sobre por que eu faço isso e como isso é bom para mim, vai fazendo com que as pessoas tenham sensação de despertencimento nos ambientes corporativos. Então elas fazem porque tem que ter se fazer, mas eles entregam sempre dentro da média. Ou seja, quando entrega dentro da média? Entrega porque tem que entregar, mas não está satisfeito. E hoje a gente tem uma empresa, e principalmente nesse campo de tecnologia, a gente precisa de inovações. Então, a gente só consegue ter uma mente de inovação, de criação, se a gente estiver ali de bem com a gente também. Porque as ideias, elas surgem de sensações, de emoções positivas. E o excesso de sentimentos negativos, aversivos, ela faz o quê? Que a gente bloqueie. Então, eu entro para onde é mais fácil, onde é uma economia de esforço. Que é se eu posso movimentar isso daqui para isso aqui, esse local. Ele se conectou para esse espaço, isso é automático. Eu vou fazendo sem pensar, apenas fazendo. Mas para eu ter resultados diferentes, ser visto, crescer e desenvolver, eu preciso entender qual é a função desse conector e qual seria um outro local que eu colocaria ele e geraria resultado mais significativo, gerando um ganho para a empresa, um faturamento para a empresa, gerando um crescimento na minha carreira e no meu plano. A clareza do que eu quero e por que eu quero seguir essa carreira e esse crescimento. Só que para fazer isso, eu tenho que estar conectado comigo e eu tenho que estar conectado com o propósito da empresa. Então, essa é uma das grandes dificuldades, as grandes nuances e a principal importância de ter saúde mental no ambiente de trabalho. Porque as criatividades, as resoluções de conflitos, elas requerem a saúde mental. Eu não consigo gerenciar conflitos se eu não souber ter a assertividade de entender qual é o meu cenário, onde eu estou naquele problema e para onde eu vou direcionar ele frente ao objetivo principal. Então, a saúde mental ela está envolvida em um todo. Essa é a parte principal. Todos os nossos trabalhos exigem resolução de conflitos. Todos, do mais operacional ao mais estratégico, e quanto mais estratégico, mais resolução de conflitos nós teremos para gerenciar. E se a minha saúde mental ela não estiver em dia, eu vou tender a somatizar o problema. E aí eu acabo vivenciando e adoecendo com o problema em vez de criar uma solução para ele. Perfeito, perfeito. Eu quero mandar um abraço aqui para a Neide. A Neide diz assim: diga à doutora que ela não precisava se arrumar tanto. E um feliz dia dos namorados para ela, se ela for casada ou se for solteira e tiver namorado. Ela é casada sim, tá? E a Neide está dizendo que tá ligado nesse programa aqui maravilhoso, mandando um abraço aqui para todos. Um feliz dia dos namorados para todo o casal e todos os namorados que ainda não casaram. Um feliz dia, né? Obrigado, Neide. Você me lembrou uma coisa. Vou pedir para o Marcão tentar conseguir essa imagem. Eu confesso que eu tentei aqui, mas eu não consegui, Marcão. Nós já falamos sobre isso, mas é porque os times de futebol eles tiveram que se profissionalizar. Sim.
deixou de ser somente uma coisa amadora, entre aspas, mesmo os profissionais, né? Os times tiveram que virar empresa. Sim. Né? Então hoje nós temos mulheres na presidência. Tem uma mulher que, se eu não me engano, é presidente de Palmeiras, né, Isso. Marco? Leila Pinheiro Pereira. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, né? E do CSA também é uma mulher. Ou seja, um lugar de mulher onde ela quiser mesmo, né? Inclusive no futebol. Mas por que eu tô trazendo isso aqui à baila? Tem uma cena do Roberto Carlos, ex-jogador brasileiro da seleção, né? Ponta esquerda, uma bomba, aquele cara cobrava tem uma falta que eu me lembro que aquele cara bateu, que até hoje o goleiro tá procurando o vento. E ele tava jogando, se não me engano, na Espanha. Ele foi cobrar um escanteio e arremessaram uma banana. Sim. Por racismo. Sim. Né? Porque os espanhóis, eles se acham muito bonitinhos e acham que todo mundo aqui da América Latina e América do Sul e do Norte é macaco, né? Como se eles fossem... Eu não posso falar não, porque eu posso até ser processado, né? Agora tudo é processo, né? Mas são tão bonitos vocês para chamar a gente de macaco, né? Não? Então, mas assim... E aí... Vamos lá. A empresa tá andando, o time está no ataque... Sim. E tem uma oportunidade de fechar um negócio que é o escanteio. Captou? Sim. Captou, né? O cara vai cobrar o escanteio, mas aí tem uma interferência externa que poderia tirar a sua concentração de que a sua empresa pudesse fechar aquele grande negócio. O seu time inteiro, a sua empresa inteira pudesse ter ali os louros da vitória. E aí, Roberto Carlos, ele vai, se abaixa, pega a banana e come a banana e cobra o escanteio. Eu não sei, eu não me lembro se a jogada terminou em gol, eu acredito que não. Mas se eu fosse Deus, eu teria dado o gol. Eu teria feito um jeito, o Magic Click lá. Gol, né? Porque merecia. Pela forma como o cara ignorou aquela banana. Aquela banana não é só uma banana, não é só um ato de racismo idiota que teve. Mas eu tô falando daquilo, Jessirane, como uma interferência externa. Sim. Né? Quando você tá aqui, quando eu tô aqui na NN, quando a gente começou o programa aqui, teve banca de apostas para dizer que o programa não ia durar um mês. Sim. Eu estou há 12 anos no ar. Quando o seu Edmilson quiser que eu saia, ele vai dizer, eu vou informar aqui. Fiquem tranquilos. Mas eu tô aqui há 12 anos. Até quando a emissora quiser, eu quero morrer aqui, nessa emissora. Tô falando no pré-fixo, não é dentro do prédio não, viu? Fique tranquilo. Tá? Importante deixar claro. Eu sou apaixonado pelo meu trabalho. E o faço com o máximo que eu posso fazer. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Né? Então, Jessirane, traz, como diz a Cíntia Chagas, com toda a sua elegância, diga para mim, né? Vamos pegar esse momento da banana e vamos transformar aquilo numa vitamina. Foi o que o Roberto Carlos fez. Foi o que as empresas precisam fazer hoje no Brasil polarizado, no Brasil que as pessoas estão ofuscando a CLT, né? Então, uma geração Z que está perdida, que não sabe para onde vai. Tá, bora lá. O que acontece, André? Honestamente, gente, eu não comeria banana, não. É porque a gente não sabe de onde vem a origem, a gente tem que ter cuidado. Mas, metaforicamente avaliando o processo, para ele ter uma assertividade e uma resposta tão precisa, André, esse episódio lamentável ele não aconteceu pela primeira vez. Tá? Infelizmente não. Então ele já precisou ir se preparando para dar aquele tipo de resposta. E uma resposta diferente no sentido de neutralizar a agressão. Por que ele consegue fazer isso? Pelo simples fato dele conhecer quem ele é, dele entender os valores dele e saber se posicionar assertivamente. Dentro das empresas, como é que a gente faz para a gente ter uma preparação e entender como a gente vai se comportar para aproveitar as oportunidades, identificando as ameaças? A gente precisa exatamente, dentro das empresas existe uma ferramenta que a gente utiliza a cada 6 meses, chamado análise de SWOT. Sim. Tá? Pontos fortes e pontos fracos. Pontos fortes, né? Força, fraqueza, oportunidades e ameaças. A análise de SWOT é uma ferramenta flexível. Então, também cabe para a gente fazer de forma individual.
Então, quais são as minhas forças? O que eu tenho de melhor? Eu tenho que ter essa clareza. Quais são as minhas fragilidades? Eu também preciso ter consciência. Se eu não reconheço qual é a minha fragilidade, eu não desenvolvo um repertório comportamental para lidar com adversidades como essas. Então, o fato dele saber exatamente quem ele é, e certamente esse episódio já aconteceu outras vezes, ele teve a oportunidade de analisar quem ele era e como ele poderia reagir frente a isso para gerar uma resposta diferente para essas outras pessoas. No ambiente corporativo, como isso se dá? Como isso se dá? O que é que acontece? Muita gente tem dificuldade de ter uma alta performance, de se desenvolver, porque como você mesmo trouxe na sua vivência, aqui no seu trabalho, muita gente entrou em descrença sobre a sua capacidade de levar adiante o seu programa. Por quê? Porque essas pessoas não sabiam dos seus objetivos, não conheciam as suas competências, as suas habilidades, não sabiam o quão dedicado você era para levar adiante o seu objetivo principal. Então, as pessoas lá fora, André, e às vezes esses são colegas corporativos, eles sempre vão achar algo sobre a gente. O que vai fazer a gente neutralizar esse comportamento é o reconhecimento do eu. Então, o que é que eu tenho de melhor e como eu estou disposto a fazer diferente? Então, dentro das empresas, e esse é uma das maiores fases, André, de adoecimento na saúde mental e de prejuízo de clima organizacional. Porque às vezes você entra com a mentalidade de trabalhar em equipe, mas o seu colega do lado, ele não sabe trabalhar em equipe. E o seu desenvolvimento incomoda ele porque tira ele da zona de conforto. O que acontece muito dentro das empresas, e ao longo desses anos que eu atuo nas empresas, eu vivenciei. Eu tenho colaboradores ou liderados que quando chega à empresa, já chega com todo o gás, com toda a vontade, André, de crescer, de se desenvolver. Só que imagine que nós trabalhemos no mesmo setor. E o fato de eu chegar com a inovação, com a diferença e um alto nível de proatividade, vai começar a criar um comparativo. Como é que eu chego agora e hoje eu entrego para a empresa um resultado muito maior do que você que já está há 12 anos na mesma função. Então, isso começa a pesar a questão de inveja, de incômodo. E aí, dentro desse mesmo setor, alguns colaboradores começam a sabotar ou criar conflitos pessoais. E essa pessoa, por ter uma fragilidade de querer ser bem visto, de querer ser amado, de não gostar de conflitos, o que é que ela faz? Ela começa a diminuir a proatividade dela. E ela começa a se anular. E ela começa a se igualar para poder se sentir pertencido a um mesmo ambiente. Então, esse é um dos grandes desafios que gera o adoecimento. Por que isso acontece? Porque a sabotagem, ela acontece de uma forma muito, muito sutil. São raros os casos nas empresas, tá, que a provocação ela é muito clara e ela é gritante. Às vezes ela vem dizendo assim, você não é capaz, eu não dou muito dia. Aí quando ele fala desse jeito, eu já sei onde vai dar, vai trazendo ali para aquela pessoa uma sensação de incapacidade e de desconforto. Mas só exerce esse poder sobre a performance desse colaborador se ele não tiver clareza de quem ele é e se ele não tiver alinhado com o propósito das empresas. A gente tem uma marcação que eu acho muito legal, aqui não dá para eu desenhar, mas imaginem, é uma linhazinha assim, André, e no final tem uma estrela, eu sempre desenho uma estrela para dizer, ali é o seu sonho, tá? E aí, como é que a gente performa dentro da empresa? Eu primeiro boto naquela estrelinha o meu objetivo principal. O que é que eu quero conquistar? É isso daqui. E aí o caminho é exatamente esse aqui, falta clareza. Se eu não tiver a clareza do que eu preciso fazer e como está alinhado o meu comportamento frente à cultura daquela empresa, eu nunca conquisto isso aqui. E tem pessoas que passam anos e anos dentro da empresa, não performam, não se desenvolvem por não ter clareza e intencionalidade e uma alta fragilidade para ir para ganhos de curto prazo. Ou seja, às vezes eu só tenho que fazer isso daqui, seguir esses processos me dão clareza e me levam a um crescimento. Só que o que é que acontece? Que é justamente o chute de escanteio ali. Só que aí vem uma banana que é um distrator. E aí fragiliza o meu emocional. Ou vem um ganho maior, que eu digo assim, eita, eu vou para aqui também. Seja ali um final de semana só de curtição. E o livro de leitura que era para se fazer para reter conhecimento e aplicar no dia seguinte na empresa, ele já foi ficado de escanteio também, ainda foi deixado de lado. Então a gente, enquanto seres humanos, somos seduzidos por ganhos a curto prazo
e às vezes são muito bons, que é o que a gente chama de armadilha de reforçamento, ou a gente fica preso na descrença de outras pessoas ou no que as pessoas jogam pra gente de forma negativa e a gente acaba se vendo mais pelo que o outro espera do que realmente pelo que somos, pela deficiência de investirmos tempos no autoconhecimento. Quem nós somos e o que queremos. A clareza e a intencionalidade é que faz o diferencial para um colaborador conquistar a alta performance. Perfeito. Nessa semana foi liberado um episódio do trágico acidente da Ocean Gate, do Titã, lembra do Titã? Que implodiu. Sim, lembrei. A procura o submarino, lá. Né? Um submergível que implodiu com 5 pessoas, dentre o CEO da empresa, né? E eu assisti esse episódio, está disponível lá no Netflix, gente. Você que tem curiosidade de assistir, vai lá assistir. É meio trágico, totalmente trágico, aliás, né? Sim. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção. Existe um brasileiro que é pesquisador, que deu uma entrevista. Ele está inscrito, salvo engano, para participar de uma expedição subaquática. Um detalhe que eu não sabia, que é estranho isso, né? Mas, salvo engano, no episódio tem dizendo que lá onde foi feito isso, se você faz um avião, você pode voar e levar quem você quiser. E esse cara fez um avião. Antes de fazer o Titã, ele criou um avião. Ele projetou um avião, ele era engenheiro, ele projetou um avião e ele voou nesse avião. E passou muito tempo com esse avião. Tem fotos do avião, tem fotos dele no avião. Vai passar aí a foto dele e vai passar também aí a foto do Titã. Um abraço aqui a dona Hilda, ela colocou um card lindo aqui pra mim, Jessiane, que diz assim: amigos, o sofrimento seleciona os verdadeiros. É bem verdade mesmo, viu? Pode acreditar. E aí, o que é que me chama a atenção, Jesse, é que esse CEO do Titã, né? Eu vou perguntar aqui o Marco Aurélio para ele pegar o nome aqui do cara. Ele era muito inteligente, mas avisaram a ele alguns dias antes: olha, essa fibra de carbono não aguenta essa pressão, vocês podem morrer. E as pessoas que estavam lá, e esse brasileiro que não estava lá, que está fora, que está vivo, ele disse assim: olha, o negócio é o seguinte, a gente faz as coisas por paixão. Quem foi sabia que tinha 1% de chance de voltar vivo. 1%. Me pergunta se eu queria estar ali no Titã. Aí a repórter pergunta: você queria? Sim. Eu assinaria o que fosse possível para ver. Eu tô trazendo isso aqui à baila pelo seguinte: um negócio trágico. Tá aí a foto, tá? Tá aí, ó, o Ocean Gate né? O Titã da Ocean Gate, essa empresa aí, né? Com certeza vai ter um prejuízo bilionário por conta de tinha um bilionário a bordo. Por que eu tô falando isso? Porque um cara que era o CEO da empresa tinha um sonho. Vai passar a foto dele aí também no submergível. Cara novo, né? Mas ele levou 5 pessoas para acreditar num sonho. Aí vem a pergunta agora: como a liderança influencia diretamente na saúde mental das equipes? Perfeito, André. Influencia diretamente porque qual é a função do líder? É influenciar. A função do líder é mostrar um caminho. Só que para o líder, ele tem uma determinada influência. Eu sempre digo uma coisa importante, André. Nós somos manipuladores, tá? O ser humano é manipulador. E nós somos manipuláveis. Jéssica, eu não sou manipuladora. Tem filho? Você educa seus filhos a partir de qual perspectiva? Da qual você julga a melhor para viver essa vida. De acordo com os seus valores, de acordo com o seu modelo de educação, você julga se é certo ou errado. Isso é um processo de manipulação. Não tem problema em sermos manipuladores e não há problema em sermos manipuláveis. O problema é o que e a quem. A gente está se permitindo ser manipulado pelo quê? A manipulação que eu acredito, ela faz bem às pessoas, elas potencializam as pessoas, elas desenvolvem as pessoas,
ou elas atrapalham a vida das pessoas, elas geram prejuízo para a vida das pessoas. Então, essa é a grande sacada que a gente precisa ter. Porque quando eu estou frente a uma liderança, a função do líder é, primeiro, ter a capacidade de se conhecer. E o maior desafio da liderança, André, e para todos, tá? Todos os líderes, é a regulação do ego. Porque você não vai levar o outro para onde você quer, somente, para ele gerar um resultado. Isso não é liderança. Liderança é você ter interesse em entender o que o outro quer, o que vai fazer bem para ele, juntamente a essa informação, pegar o que é relevante para a empresa, para o seu objetivo principal e gerar um denominador em comum para que ambas as partes sejam potencializados. O líder, ele tem que ter sempre uma posição flexível. Então, ora ele vai estar lá na frente, ensinando toda a sua equipe. Ora o líder ele está no meio, supervisionando e verificando o processo de aprendizagem. E ora o líder vai estar lá atrás, olhando os seus liderados se desenvolverem. Se eu tenho um líder que não sabe fazer uma autogestão, se eu tenho um líder que não sabe se regular emocionalmente, sabe o que ele vai fazer? Levar tudo isso para a equipe. Se eu tenho um líder que não sabe se regular o próprio ego, ele não vai olhar para a equipe como uns seres que são capazes de, na sua unidade, ter um objetivo em comum e gerar um resultado na pluralidade. O objetivo do líder é entender o processo principal e influenciar toda a sua equipe a gerar o resultado, mas que faça um sentido. Se eu tenho uma pessoa desorganizada emocionalmente, ela vai desorganizar a equipe. Se ela tem uma comunicação, se esse líder está na posição de líder e ele tem uma comunicação agressiva ou passiva-agressiva ou de inferiorizar outras pessoas, ele vai acabar com a mentalidade, com a saúde mental. Por quê? Porque quanto maior a relação de afeto que eu tenho por você, André, maior eu vou exercer controle sobre você. Então, muitas vezes, o seu comportamento vai ser baseado e norteado em busca da minha aceitação social. O que é que a Jéssica espera de mim? Enquanto líder, quando eu exerço essa relação de poder de líder, as pessoas vão se espelhar em mim. Então, elas vão buscar ali, não é só o seu ou aqui o do Lê, tá? O Lê não é seu líder, ele está na função equiparada sua. Você não está preocupado com a opinião específica dele, porque ele pode te dar uma ideia. Mas se eu sou sua líder e te trago outro direcionamento, pela relação de poder que eu exerço, você vai fazer o que eu estou direcionando. E essa liderança, ela não está somente dentro das relações corporativas, nas funções. Essa liderança, ela existe no dia a dia, na nossa casa, com os nossos filhos, nas nossas amizades e até no relacionamento, num namoro ou no matrimônio. Perfeito. Tá aí a imagem do Stockton Rush, tá? Vocês vão verificar aí. É o nome do CEO da OceanGate, que foi encontrado no dia 22 de junho no campo de destroços. Não tinha nada do cara, não tem nada dos 5 corpos, não tem nada, né? Eu estava vendo ontem, porque o documentário, ele não fala como ocorreu, ele não dá detalhes. Aí eu tive que procurar um outro vídeo no YouTube para saber o que é que acontece com uma implosão, né? Sim. E tem um professor de física que ele foi olhar, ele tem uma explicação lá no YouTube, e ele fala que o que aconteceu ali é semelhante a 242 quilos de C4. C4 é um explosivo de alta periculosidade, inclusive proibido a sua comercialização, né? Liberado. Então, você já imaginou 242 quilos de C4 dentro de um cubículo? Disse, não dá para sentir nada. Disse, não tiveram dor. Eles sabiam que teve um momento, eles tiveram mais ou menos 70 segundos para saber o que ia acontecer. Mas não deu nem tempo. Isso é tão rápido que não dá nem tempo. Então, Stockton Rush é o principal responsável ele é retratado no documentário como o principal responsável por esse terrível acidente aí, né? Existe um novo perfil de líder sendo exigido pelas organizações atualmente? Sim. Qual é? Tá. É um líder mais ressonante. Ou seja, um líder que ele não atue somente em focar nos processos. Não é a entrega do resultado pelo resultado.
É a entrega de um líder que ele se conheça, que ele se autorregule, que ele tenha empatia corporativa e que ele tenha habilidades de socialização. Hoje a gente tem atualmente agora, acho que é até interessante a gente conversar em um outro momento sobre a NR1, tá? Que é a nova normativa, onde a gente vai trabalhar agora com um relatório psicossocial dentro das empresas, tá? Para verificar a qualidade de saúde mental do colaborador e trazer programas de prevenção à saúde mental. Então, existem muitas pessoas adoecidas lá fora e elas só mais fazem o quê? O eco. Sabe? Então, lá fora, estão adoecidas na vida pessoal, chega dentro da empresa e aí torna um tubo aquele adoecimento, gerando mais adoecimento em outras pessoas. Então, hoje, o líder ele não pode ser somente ter a expertise em processos, em técnica. O líder hoje ele tem que saber gerenciamento de pessoas. Ele tem que entender pessoas. Ele tem que saber ouvir as pessoas. Porque na escuta das pessoas, você vai entender onde estão os medos dela. E muita gente, André, deixa de performar e atingir uma alta performance. Não é porque não tem competência, ou porque não tem disciplina, ou porque não tem vontade. É porque tem medo. E o medo paralisa. A gente tem medo de ser zoada, a gente tem medo de ser zombada, a gente tem medo de não atingir uma expectativa. E a gente está vindo e caminhando hoje para uma geração que tem uma baixa tolerância à frustração. Há muitos programas atrás, a gente conversou sobre o papel dos pais na formação do enfrentamento dos filhos diante das frustrações. E aí a gente tem uma autora chamada Melanie Klein, que ela diz assim: toda ajuda desnecessária é um atraso para o desenvolvimento cognitivo de uma criança. Então, hoje a gente tem pais que já sofreram lá atrás por um modelo social diferente, então era muito mais punitivo. E hoje nós temos pais que estão gerando a educação dos seus filhos de uma forma muito passiva e retirando dos filhos o direito de vivenciar pequenas frustrações. Então, exemplo, meu filho não precisa passar por isso. Um coleguinha não quer emprestar o carro, a gente tem que fazer o outro colega entender que meu filho precisa disso. E aí eu vou retirando o direito do meu filho de sofrer por pequenas coisas. Eu acho que eu estou fazendo bem ao meu filho. A curto prazo pode até parecer, mas a médio e longo prazo não. Porque lá na frente ele vai lidar com frustrações e não vai ter um repertório comportamental para criar uma solução para aquele problema. Então, hoje, os líderes de hoje, eles precisam muito ter essa assertividade, esse manejo em gerenciamento de comportamentos, porque ele vai pegar, principalmente, uma nova geração agora, que ela não sabe lidar com conflito. E quando o problema aparece, em vez dela solucionar, ela paralisa. E não adianta você dizer, ou você faz, ou você vai ser demitido, ou você faz, ou você não cresce, para ela não tem sentido aquilo ali. Aumenta os níveis de ansiedade e ela simplesmente vai para o repertório que ela aprendeu, a fuga. Então ela vai fugir, ela vai se esquivar, e todo mundo que foge e se esquiva, eles não desenvolvem uma performance diferenciada no mercado de trabalho. Então os líderes hoje não têm que cobrar mais só funções. O líder vai ter que saber comunicar e ter uma comunicação flexível, porque eu tenho diferentes perfis de colaboradores, eu tenho diferentes perfis de liderados, então com você eu posso ter uma conversa mais objetiva, mais diretiva, porém esse modelo de conversa, dessa comunicação, se eu tiver com uma pessoa com um perfil mais sensível, não vai ser interpretado por aquele cérebro na mesma proporção. Então eu tenho que ter ali uma facilidade, uma flexibilidade na modulação da minha comunicação. Então líder hoje é exigido que saiba se comunicar, porque não tem como influenciar um grupo de pessoas da mesma forma. Eu tenho que ter um olhar de atenção. Então tem a técnica que é usada até para técnica de vendas, mas também funciona dentro da liderança, que é a AIDA ou AIDA, que é a gente ter atenção ao nosso colaborador, ao nosso cliente, a gente ter ali a percepção de quais são os interesses que ele busca. Então precisa saber por quê. Não é só quando vou contratar agora um colaborador e não é só tipo, por que você quer trabalhar aqui? Não. Né? A gente está precisando disso. Não. Eu tenho agora que conhecer, mas qual é a real intenção dele? Qual o objetivo dele pós esse trabalho? Esse trabalho é transporte para ajudar ele a realizar qual o sonho. Porque se eu vou tentar motivar hoje, a minha equipe de hoje, com base nos resultados que eu, enquanto empresa, quero, ele não vai se comunicar com esse liderado. Olha só, um abraço aqui para o Ronaldo, técnico de relógio, obrigado, desejo uma boa tarde para nós. Seu Mário dizendo boa tarde, assunto top, um ótimo tema, obrigado, seu Mário. Jesse, eu percebo
que falta alguma coisa nas pessoas quando elas vão para o mercado de trabalho. Sim. E o brasileiro, por falta de opção ou por falta de qualificação, entenda o que eu estou dizendo, é muito importante você se qualificar, tá? Eu estou aqui, mas a Jéssica escolheu um tema que eu não dominava até ontem. Eu tive que me preparar para estar aqui, para não conversar e você não mudar de frequência. Esse cara é muito chato, é muito burro. Eu vou ouvir outra coisa. Né? Tava tão bom até o NN Light com o Nandão, tocando as músicas aqui dos tempos 70, 80 e 90, né, Nandão? E esse cara tá conversando besteira aqui. Então eu não posso passar essa vergonha. Faz 2 anos que eu tô aqui, eu não quero levar a vergonha para o meu local de trabalho. Eu tenho uma foto, infelizmente eu não tenho acesso a ela aqui, uma foto que eu era criança com um radinho na mão, no ouvido. Eu era apaixonado por música, né? E eu não sabia que Deus ia me conduzir até a NN, né? E olha como eu era ingênuo. Há 12 anos atrás, quando tudo começou, essa emissora foi a única que abriu a porta para um menino de 42 anos, né? Já com 2 filhos nas costas, que eu queria um programa de 15 minutos apenas, e disse, não existe programa de 15 minutos. Você tem um programete ali de 5 minutos, que não é o ideal, mas então começou a história, né? E aí eu peguei aquela foto e olhei para trás e disse assim, Deus, eu não tenho o que fazer senão ficar agradecendo o tempo todo, porque era tudo que eu queria, mas eu não sabia. Exato. Entendeu? Eu vou lhe falar um negócio. Você me conhece bem, muito profundamente, você me conhece bem. Se a pessoa disser a mim, Pepe, você vai ganhar 100 mil reais por mês e eu vou trancar você no escritório 8 horas por dia, você vai me matar, meu amigo. Você vai me matar. Porque eu não gosto de escritório. O escritório é na rua vendendo. Tá aqui mais um contrato, viu, pra NN. A concorrência fica doida. Concorrência. Esse é pra NN, viu? Daqui, segunda-feira começa aqui no NN Light, você vai ouvir falar disso aqui. Obrigado aí, Antônio. Grande abraço. Então, por que eu tô dizendo isso, Jessirane? Eu não sou a palmatória do mundo, não. Mas eu acho que você se encontrou na psicologia. Você sabe por que você tá lá. Exato. Eu quero dizer para você que tá ouvindo, que você que tá se formando, que tá fazendo o 3º ano, o último ano do ensino médio, ou você que tá no 1º, ou você que tá no 9º ano, na 8ª, o que você peça a Deus, procure saber, faça uma prova, faça um teste, né? No meu tempo tinha teste vocacional, né? Orientação profissional. Isso, pronto. Jessirane, as pessoas não estão sofrendo muito por causa disso, não, porque tem muita gente que está atrás de um CRM, está atrás de um CRP, está atrás de um CRN, tá atrás e ele tá frustrado, ela tá frustrada porque ela, eu não queria ser advogado não, mas eu sou, porque eu fiz. Isso. Eu sou. As pessoas não chegam um momento que a pessoa diz assim, rapaz, eu tô fazendo isso, mas eu queria estar vendendo espetinho na praia da Barra Nova. Eu queria estar vendendo espetinho na praia do Francês. Você é doido? Não, rapaz. Não. Tem muita gente. Eu queria ter uma banquinha de churrasquinho. Eu queria ter um restaurante. Entendeu? Eu queria vender quentinha. Mas a pessoa faz outra coisa. E eu não tô falando de dinheiro, eu tô falando de realização. Você não acredita não que isso tem muito a ver com o que está acontecendo hoje? As pessoas estão indo pelo caminho do vil metal e estão se esquecendo da sua vocação? Sim. Mas olha só o que acontece, André. Eu já fui professora, né? Eu comecei minha carreira profissional como professora e eu tive o privilégio de representar o estado de Alagoas no Congresso Nacional de Educação lá em Brasília, em 2014. Então,
eu andava muito com professores, eu entendi muito do sistema de ensino. E o nosso Brasil, ele tem uma falha muito grande no sistema de ensino. E nós somos condicionados a pensar dentro dessa mesma perspectiva, porque é um pensamento nutrido desde a nossa infância a quando a gente cresce. E sabe o que acontece? Que é o maior erro e que rompe essa questão de busca por propósitos e talentos? É porque no processo de ensino, André, a gente educa as crianças na escola já assim. André, quando você estudava, você era bom em português, matemática, história? Você era bom em quê? Você era melhor em quê nas disciplinas? Português. Português. Você era muito bom em matemática? Não. Não. Então, tendia as suas notas de matemática serem mais baixas, né? Sim. Então, o que é que normalmente era educado? André, você já é muito bom em português, André. Não precisa se dedicar tanto a português. Você precisa estudar mais matemática porque você não é bom nisso. Correto? Sim. E aí, o André não gostava de matemática, não se identificava, mas gastava mais tempo da vida dele estudando matemática para ser mediano. Tirou 6, tá ótimo. E aí o André era muito bom em português e gostava de português. Só que não precisava estudar tanto. Então torna-se o André naquilo que ele é melhor, mediano, e naquilo que ele não é bom, mediano. Então pego tua melhor habilidade e reduzo a mediocridade, e pego a habilidade que você não era tão boa e está reduzida a mediocridade. E aí a gente começa a ter profissionais que não é o melhor em nada. Essa é a grande dificuldade da nossa sociedade. Tem muita gente querendo ser bom em tudo. E poucas pessoas querem ser referência em algo. Porque se eu sou a melhor nisso, eu tenho que me dedicar muito nisso. Eu tenho que ter o meu olhar, minha disciplina, minha clareza, minha intencionalidade focada no meu objetivo principal. E quando eu não tenho a clareza do que eu quero, eu vou tentando ser boa em tudo, porque eu preciso ser aceito, eu preciso ser validado. E aí eu acabo não sendo destaque diferencial em nada. Então hoje a gente tem boa parte da educação na escola focado a uma prova de Enem. Não é focada em reconhecimento do eu e em uma preparação para o futuro com um objetivo, com um propósito e com um sentido. A gente tem uma educação focada em uma nota de prova. E a intelectualidade está focada nas notas que você tira, no quantitativo. Jéssica, a nota é importante? É importante. Eu dou importância à nota, mas ela não é superior à parte qualitativa. Porque existem outras variáveis que podem interferir no meu desempenho e isso não necessariamente está correlacionado ao meu QI. E eu digo com precisão de neuropsicóloga. O QI, ele não é focado só em uma nota, mas a capacidade do seu cérebro de entregar resposta em diferentes aspectos da sua vida, inclusive resolução de conflitos. Então, às vezes eu tenho alunos, eu tenho clientes, eu tenho colaboradores que foram 10 na escola, mas não sabem resolver um problema. E a vida precisa dessa habilidade de solução de problema. Tem muita gente paralisando por dificuldade de entender as próprias emoções e saber o que fazer com isso, com esse cenário. Então, esse é o maior desafio das nossas escolas e é o desafio dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Porque eles sabem que precisam fazer uma prova para poder escolher algo. Mas eles também, às vezes, não têm tempo ou não têm estímulo para escolher o que eles querem fazer. Qual o sentido daquilo ali? Muitas vezes eu ouvi recentemente eu digo terça-feira foi antes de ontem, né? Terça-feira eu ouvi de alguns profissionais trazendo a seguinte pauta. Tá? A gente trabalha para quê? Para ter dinheiro. A gente tem dinheiro para quê? Para comprar coisas. Então a gente precisa ser um bom profissional para continuar tendo dinheiro e comprar coisas. E não é necessariamente assim. A vida é pagar boletos? Também é pagar boletos. Mas não deve ser somente. Existe um outro olhar sobre a vida. Porque como você disse, eu te coloco no escritório, eu acabo com você. Do mesmo jeito sou eu. Se retirarem minhas viagens, se me deixarem presa em um lugar só com operacional, acabou a minha motivação, acabou o meu engajamento, acabou minha criatividade. Então eu preciso entender como é o meu próprio funcionamento e qual o sentido atribuído a isso. A ausência de sentido, a ausência de clareza faz com que a gente quer, e a intencionalidade faz com que o processo que a gente vivencie seja árduo. E muitas coisas árduas, sem a clareza do que eu quero, faz com que a gente se desmotive. E aí, por não ter motivação, a gente também não performa, não se dedica e não faz o diferencial. Então, esse é um dos nossos maiores desafios para se tornar um profissional de alta performance. Eu preciso ter clareza, eu preciso ter intencionalidade e eu tenho que entender que o propósito é o que vai me lembrar sobre a assinatura que eu vou deixar no mundo. Porque se eu parto hoje, André, o que eu deixo para as pessoas? Como é que eu vou ser lembrada? É aquela pessoa que só trabalhava para pagar a conta?
Ou eu tive uma importância nesse mundo que quando eu parto as pessoas vão lembrar sobre feitos, sobre a minha importância, da minha existência na vida daquelas pessoas. Então essa é a importância da busca do sentido para a gente poder entregar resultados melhores. Tem um negócio interessante aqui que eu peguei aqui, que é o pato. O pato. O pato não era para andar nem para nadar. Preste atenção nisso aqui, tá? O pato é conhecido por saber nadar, andar e voar, mas não é especialista em nenhuma dessas áreas. Assim, a frase pode ser usada para dizer que tentar fazer um pouco de tudo pode impedir que se consiga fazer algo bem feito, e que é melhor focar em uma ou duas áreas de especialização, conforme tem uma publicação aí. O pato pode andar, nadar e voar, mas não é especialista em nenhum desses casos. Ele é capaz de realizar as 3 atividades, mas não com a mesma eficiência de um animal que se especializou em uma delas, como a águia, por exemplo. Essa natureza do pato é o que faz com que a frase seja usada para descrever pessoas que tentam fazer um pouco de tudo, mas não conseguem se destacar em nenhuma área. Aquilo que você acabou de falar, né? No entanto, essa frase também pode ser usada de uma forma mais leve, como uma brincadeira, como um comentário sobre o comportamento peculiar do pato. Quem já viu um pato sabe que ele nem anda direito, ele anda meio esquisito ali, né? É bem engraçadinho, anda meio rebolando. Não era para ele nadar, mas ele nada, né? E não era para voar, mas ele voa. Jessihane, eu ficaria a tarde inteira aqui com você. Nosso horário está indo embora, mas eu sei que você também é consultora organizacional. As empresas vão precisar, agora é lei, né? A empresa que quer contratar você para que você possa fazer essa avaliação de clima organizacional, analisar os pontos fortes, os pontos fracos daquela equipe. Empresas que têm um turnover, conheço empresa que troca de gente direto. Sim. Né? Não para ninguém. Por que não para ninguém? Será que os líderes... Como é que estão os líderes dessa empresa? Será que as pessoas merecem... Essa semana eu fui no Checkout. Um grande abraço, Cícero. Eu estive lá na Checkout, centro automotivo novo que abriu aqui. Um amigo meu que é gerente lá, o Cícero. E eu tinha feito contato com ele antes. Tô precisando de fazer um negócio. Tem um negócio arranjando aqui no meu carro, eu fico louco. Eu acho que eu tenho algum problema com o negócio de ruído, né? Você já sabe. E aí, o carro com aquelas borrachinhas que fica perto do amortecedor ali, as chamadas buchas da bandeja. É um negocinho barato, mas que provoca um barulho horrível quem tá dentro do carro, e eu fico louco. Tá aí o pato, você tá vendo aí? Quem é que paga o pato? E eu fui muito bem atendido pelo Cícero, pelos mecânicos, e falaram: não, André, seu carro tá tudo bem. Eu digo: é um carro muito novo, né? Só faltam 36 parcelas, meu Deus, né? 3 anos aí, mas vamos trabalhar. E fora isso, estava tudo certo. E eu quero agradecer ao Cícero, a equipe lá da Checkout, porque o que o cliente precisa hoje é ele ser bem atendido, ele ser bem tratado, que também remete ao atendimento, ele tem um preço justo, né? E depois manda uma pesquisa para você. Você foi nosso cliente aqui da Checkout, o que é que você achou e tal? Eu fiz a publicação deles no Google, mandei para eles, virei cliente de vocês. Sim. Né? Mas todas as empresas vão precisar, Jessihane, de alguém. O Cícero é um cara apaixonado. Perguntei para ele: cara, tu fez mecânica? Ele disse: não, bicho, eu só sou um curioso, só sou o gerente aqui. Mas os mecânicos são eles aqui, eles entendem tudo de mecânica. Então, Jessihane, para a empresa que quer contratar a Jessihane como consultora, essa menininha que está aqui do meu lado, tá? Ela é consultora de nada mais, nada menos que do iFood, somente, e da Claro, tá? Então, fazer o merchan aqui. Quando você pede pelo iFood, a galera do iFood foi treinada pela Jessihane. Quando você faz um plano aí na Claro, você também está falando com alguém que foi treinado pela Jessihane, que participou ali das conclusões da Jessihane. Então, Jessihane, como é que faz para contratar essa fera? Tá, então é só entrar em contato. A nossa equipe vai atender vocês muito bem, por sinal. Que é o contato 99936 7035, tá? Pode acompanhar no Instagram também. Sim. Falar por lá. A gente demora um pouquinho mais, responde. E o Instagram da Atos, que agora eu vou começar a desenvolver o Instagram da Atos muito mais. É um Instagram mais novo, mas todas as provas sociais, todas as empresas, e agora a gente tá com a NET também em Mossoró,
tá? Certo. E a Claro de Campina Grande. Então, em julho eu estou indo para lá, passar uma semana treinando os nossos líderes de lá. E aí vocês podem entrar em contato também e entender para que a gente faça ali um diagnóstico da sua empresa e mostre justamente todos os indicadores, todas as não conformidades para trazer estratégias de intervenção para desenvolver toda a sua equipe, fortalecer a sua cultura, bem como aumentar o faturamento. Perfeito. Jéssica, muito obrigado por ter vindo. Feliz Dia dos Namorados para você e para o seu esposo. O Odilon, um grande abraço para você, querido, tá? Trate bem, como você sempre trata a sua princesa. Dona Valéria Peps, eu não preciso dizer que esses 25 dias dos namorados são especiais para mim quando estou com você ou não, né? Você sempre está comigo, mesmo eu não estando perto de você. E sou muito feliz por tê-la, por você me suportar. Eu não saberia chegar até alguns lugares onde eu pensei que eu jamais teria chegado se eu não tivesse você perto de mim. Eu não preciso colocar uma foto, não preciso rasgar muita seda, porque é o que a gente vive, a gente prefere viver do que postar. A gente prefere gravar aqui e tá bem guardado, tá bom? Amanhã eu vou receber aqui a Edjane Negrão. Ela é enfermeira, coordenadora da enfermagem da emergência da unidade de emergência do Agreste, do Hospital de Emergência do Agreste. Tema de amanhã: dicas e alertas para evitar traumas, acidentes de trânsito, queimaduras nesse período junino. Gente, cuidado com as fogueiras, hoje é dia. Cuidado com os pequenos, cuidado com as pessoas também de idade, com fogos de artifício, queimaduras. Essas são as principais causas de entrada no Hospital de Emergência do Agreste nesse período, tá bom? Não tenho tempo para mais nada. A gente vai embora. Boa tarde, feliz Dia dos Namorados para todo mundo que vai dar uns beijinhos hoje. E também guarde para amanhã também um pouquinho, né? É todo dia Dia do Namorado, né? Um beijo só hoje não. Viu, filha mãe? Tá bom. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio